Bom, gente, acho que nós podemos dar início aqui à nossa palestra. Vou apresentar o nosso palestrante de hoje, Gustavo Gasparin. Gustavo, ele é biólogo, ele é doutor em genética e evolução, e ele é especialista de aplicações da Illumina. Ele vai estar falando aqui hoje para a gente sobre as tecnologias de genotipagem da Illumina. A Illumina é uma das patrocinadoras do nosso curso, e eu fico muito feliz, assim, da gente poder fazer essa interação com a indústria, porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito preso no meio acadêmico, né? Vocês podem ver que grande parte das outras palestras nossas, elas são de professores ou de técnicos que trabalham em entidades públicas, como a Embrapa, universidade e tal. Então, às vezes, a gente fica muito restrito a isso. E ter essa interação com a indústria, e principalmente com a indústria que está tão ligada com as coisas que a gente faz, é sempre muito bacana. Então, o Gustavo vai vir falar sobre as coisas que eles estão fazendo, principalmente na área animal, lá na Illumina. E eu queria contar um pouquinho como eu conheci o Gustavo, né? A hora que eu estava conversando com a Ana Maria, com as coisas do patrocínio, e quem ia ser o palestrante, ela me falou assim, o nosso palestrante vai ser o Gustavo Gasparin. Aí eu falei assim, nossa senhora, eu falei assim, ótimo nome. Conheci o Gustavo, eu era bolsista de iniciação científica, eu fui estagiário do laboratório da doutora Luciana Regitano, lá na Embrapa Pecuária Sudeste. E nessa época o Gustavo fazia doutorado lá. E eu acho que foi assim, foi uma coisa muito bacana, né, Gustavo? Porque acho que a doutora Luciana, ela é uma referência para a nossa geração no que diz respeito a toda essa parte de molecular aplicada ao melhoramento animal. E eram coisas que estavam muito começando na época e que hoje a gente vê como está muito bem fundamentado. Então, é um prazer te ter aqui, a gente sabe da sua capacidade, do seu conhecimento, e acho que vai ser uma apresentação ótima. Obrigado, viu, de ter aceito, e agora a palavra é sua. Fique à vontade para se apresentar e para dar início à sua apresentação. Legal, obrigado, Gregório. Sim, a gente se conheceu na Embrapa, né? A Luciana realmente foi uma Gustavo, pioneira. só aumenta um pouquinho o som, porque está bem baixinho. Será que é o meu microfone? Peraí, um momentinho. Deixa eu ver se mudando aqui melhor. Melhorou? Agora eu não estou te ouvindo, Gregório. Melhorou, mas tá baixinho ainda. Vê se você consegue dar uma... O começo estava tão bom. Pois é. Deixa eu tirar o microfone. Aí, agora tá bom. Tá. Realmente, né, a Luciana acho que foi uma pioneira nessa área e ela enfrentou muito preconceito, né, quando ela chegou na Embrapa, dos melhoristas tradicionais, que achavam que ela ia ter a cura do câncer, vamos dizer assim, para tudo que o melhoramento tradicional ainda não tinha conseguido encontrar. Então, foi basicamente uma luta. Eu entrei no laboratório em 2002, ela ainda enfrentava muita resistência, mas felizmente com paciência dela, né, perseverança, ela conseguiu avançar, ela fez essa área avançar bastante aqui em São Carlos e me sinto feliz, não só de ter participado disso, como de ter conhecido pessoas como ela e você, né, agora você está na UFBA, é legal. Eu já participei de um curso desse aí da Federal da Bahia com o Luiz Fernando, mas acho que isso foi 2012 ou 13, então já faz um certo tempinho. Mas, enfim, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E eu vou iniciar a apresentação. Você só confirma para mim que consegue ver minha tela e o pointer, por favor. Aí eu começo aqui. Tá tudo certo com o áudio, com a apresentação? Assim, a apresentação, ela agora tá... Está na tela inicial. Desculpa, eu estou vendo a tela de alguma outra pessoa. Alguém mais compartilhou a tela, eu acho. Calma aí, deixa eu fazer um negocinho. Isso aí, eu vou compartilhar de novo.
Eu acho que é o o Felipe Marques que está compartilhando a tela. É só clicar em você está apresentando e parar a apresentação. Não, lá embaixo, do lado de levantar a mão. Isso. Lá embaixo, ó, você está apresentando o canto inferior direito. Se clicar ali, você consegue parar a apresentação. Isso. Parar a apresentação. Perfeito. Tá, agora eu vou começar a apresentar. Deixa eu pegar a tela aqui. Present now, entire screen. Share. Ok. O áudio do Gustavo está muito baixo ainda. Eu vou trocar o microfone aqui. Só um momento. Confirme para mim se melhorou, pessoal. Melhorou. Melhorou? Tá. Se ficar baixo de novo, vocês me avisam, tá? Por favor. Bom, gente, vamos lá. O Gregório me chamou para a gente falar um pouquinho da tecnologia Illumina de genotipagem, mas não tem como eu falar de kits sem antes fazer um overview sobre a tecnologia em si. E eu vou comentar com vocês de duas maneiras de genotipar, que pode ser via chip de SNP ou via sequenciamento, que é o chamado GBS. Eu não gosto, principalmente em apresentações assim, onde eu não estou vendo vocês, de ficar falando para uma tela, né? Eu não sei como está sendo o curso, mas se alguém tiver uma dúvida, Gregório, eu não sei se as pessoas escrevem no chat e você me chama, ou se as pessoas desmutam o microfone e perguntam diretamente, mas o que eu queria dizer é, fiquem à vontade para me interromper. Eu prefiro muito mais um bate-papo do que uma aula expositiva, apesar de não ser pós-almoço, e eu acredito que o pessoal não vai dormir, mas acho que fica mais interativo se as pessoas participarem, tá bom? Não, Gustavo, pode deixar, esqueci de falar, eu vou estar aqui atento ao chat, e aí eu vejo as perguntas, e o pessoal também que quiser abrir o microfone e perguntar, pode, sem o menor problema. Essa é uma dificuldade nossa na docência agora online, é não ver a cara dos alunos. A gente não sabe se eles estão com cara de bosta, se eles estão felizes, se eles estão dormindo. Então, a gente tem que se adaptar. É um complicador, mas vamos lá. Então, novamente, fiquem à vontade para me interromper se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, aqui, só uma pequena introdução, não vou perder muito tempo com isso, mas a Illumina, que eu acho uma curiosidade interessante, ela foi fundada em 98, então já são 22 anos de Illumina, mas ela começou como uma empresa de síntese de primers, foi fazendo óligos que a Illumina começou a fazer macroarranjos, depois passou para os microarranjos, conhecidos como microarrays, e até hoje a Illumina produz muito chip de SNP, né? E só foi em 2003, quando a Illumina comprou uma empresa chamada Solexa, que ela incorporou a tecnologia de sequenciamento desenvolvido pela Solexa e passou a ser reconhecida como uma empresa de sequenciamento de nova geração, né? Desde 2003, a Illumina lançou novos equipamentos, novos kits de preparo de amostra, mas a essência é a mesma. E ela foi fundada em San Diego, na Califórnia, e hoje tem escritórios e fábricas em várias partes do mundo. Aqui na América Latina, se vocês repararem, só tem um pontinho no Brasil. Isso não significa que a gente não está operando nos outros países, mas nos demais países da América Latina a gente trabalha com distribuidores, nós não estamos diretamente posicionados. Somente aqui no Brasil que a gente consegue dar esse suporte direto ao consumidor, o que muitas vezes é uma vantagem, né? Rapidez do atendimento, etc. e tal. Esse slide eu acho muito legal, como curiosidade, principalmente para quem é estudante e já é mais novo do que eu já estou entrando nos 40. Conhecer um pouquinho da história
faz a gente dar mais valor para o que a gente tem hoje. Então, não sei se vocês sabem, mas o Projeto Genoma Humano começou em 1990 e demorou 13 anos para gerar um rascunho do genoma, quando ele foi publicado na Science, Nature, se eu não me engano. Tinha apenas 4 cromossomos completos, e esse projeto envolveu vários países, dezenas de institutos de pesquisa e centenas de pesquisadores, e custou módicos 3 bilhões de dólares. Mas com o conhecimento gerado aí, essa foi a fundação para tudo que veio depois. Então, somente 3 anos depois, foi possível fazer o primeiro genoma individual completo. Isso foi em 2006, ainda com sequenciador capilar. E veja que o custo caiu de 3 bilhões para 20 milhões, né? Não é nenhuma pechincha ainda, mas foi uma queda considerável. 2007, só um ano depois, veio o primeiro genoma feito com sequenciamento de nova geração. E foi o genoma de um caboclo chamado James Watson, se alguém se lembra de dupla Watson e Crick, que elucidou a estrutura do DNA, é ele mesmo, foi feito num 454 da Roche. Daí caiu mais 10 vezes o custo. Em 2008, esse equipamento azulzinho aqui é o Genome Analyzer 2, que nessa época já estava sendo comercializado pela Illumina, mas foi desenvolvido pela Solexa. Foi feito o genoma humano com 30 vezes de profundidade de sequenciamento. O que é isso? Se o genoma humano tem 3 bilhões de pares de base, foi feito um sequenciamento de maneira que cada base ficasse representada, em média, 30 vezes, ou seja, 3 vezes 30, 90 gigabases foram gerados, e o custo caiu mais ainda. Em 2010, a Illumina lançou um equipamento chamado HiSeq, que substituiu o Genome Analyzer, e o custo caiu de 200 mil para 10 mil. Até que no finalzinho de 2014, a Illumina lançou um outro tipo de HiSeq, chamado HiSeq X10, e esse X também significa 10, né? Mas a gente chama de HiSeq X, onde você era obrigado a comprar um pacote de 10 HiSeqs, e esses HiSeqs eram modificados para sequenciar apenas bibliotecas de genoma humano, custava módicos 10 milhões de reais, esse pacotinho, mas com isso você tinha direito a desconto agressivo nos reagentes e conseguia fazer um genoma humano, 30 vezes profundidade de sequenciamento, por menos de $1.000. Tá? Hoje em dia a gente tem uma máquina que se chama NovaSeq, e o custo chega perto de $600, e tem empresas, principalmente coreanas e chinesas, que conseguem fazer um genoma humano por $399. Tá? Eu sei que parece atraente, por exemplo, a Macrogen usa equipamento da Illumina, e como é que eles conseguem um preço mais baixo que o da Illumina? Se alguém algum dia quiser enviar amostras para Macrogen sequencial, para a própria BGI na China, vocês vão receber um documento, isso eu gosto de alertar. Nesse documento vai constar que, uma vez enviadas as amostras, os dados são deles, e eles ficam felizes em compartilhar os resultados com você que enviou o material genético. Por que isso? Hoje em dia, mais do que nunca, informação vale muito. Eles não estão ganhando dinheiro com o sequenciamento. Eles vão ganhar dinheiro vendendo dados genéticos para empresas farmacêuticas. Há 2 meses atrás saiu a notícia no Google que uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos pagou $30 milhões por 1.000 genomas de uma determinada população de um país, eu não me lembro qual, mas que essa população tinha um SNP diferente, né, que dava resistência a um certo medicamento. Essa farmacêutica queria estudar melhor isso e pagou $30 milhões por dados genéticos. Então, mandar DNA para fora é mais barato do que fazer aqui no Brasil. Isso tem vários motivos. Um deles é a nossa pequena taxa de importação de 60% em cima de material de pesquisa, mas também eles estão subsidiando os preços, tá? Para ganhar dinheiro mais para frente. Se isso não for impedimento para vocês, é extremamente atraente. Eu já
conversei com o pesquisador sobre isso, que disse, se eu não fizer isso, eu não tenho dado para pesquisa. É também um argumento muito bom e forte, para o qual eu não tenho resposta, mas saibam que a gente está dando informação genética para o pessoal ganhar dinheiro depois, tá bom? Esse print eu tirei do LinkedIn, eu acompanho o Ricardo Amorim, isso aqui faz alguns dias. Ele também postou, né, que o custo do sequenciamento do genoma humano caiu muito em 20 anos, e essa tecnologia está bem mais acessível aos pesquisadores. Com a queda no custo do genoma, obviamente que o número de genoma sequenciado tem aumentado exponencialmente. Mesmo assim, esses dados são de fim de 2018, menos de 0,01% das espécies conhecidas já tiveram seu genoma sequenciado. Do total da população humana, menos de 0,02% dos humanos foram sequenciados. E dos SNPs que foram identificados até o momento, menos de 1% foram completamente caracterizados. O que isso quer dizer? Somente menos de 1% teve a função conhecida. Então, 99% a gente ainda não sabe se altera um stop codon, um frame shift mutation, se altera a proteína, se é uma mutação neutra, enfim, tem muita coisa para ser pesquisada ainda. E esses dados do fim de 2018, apesar de muita coisa ainda precisar ser feita, mostra que muita coisa já tem sido feita. Aqui, só para vocês terem uma ideia, em 2018, e isso faz 2 anos, foram sequenciados em pares de base 100 petabases. 1 peta são 1024 tera. Então a gente fala, ó, tem um HD de 1 tera, armazena bastante coisa. Legal. Só que só de bases sequenciadas em 2018 foram 100 petabases. Mais de 100 mil tera de sequenciamento DNA foram feitos em 2018 com os equipamentos da Illumina. Tá? Tem outras empresas que têm sequenciadores? Tem. Uma delas é a Thermo, né, que todos conhecem, ela é bem maior do que a Illumina. Os sequenciadores da Thermo são mais focados para aplicações clínicas e eles geram menos dado. Tá? Então, a Illumina tem equipamento de baixo throughput? Tem. Só que a Thermo tem muito mais sequenciador de baixo throughput. Só que enquanto uma máquina de baixo throughput gera, esse aqui, por exemplo, é o IC, que gera 1.2 GB, a gente tem o outro extremo aqui, que é um NovaSeq, que gera 6 trilhões de pares de base em menos de 48 horas. Então, eu saí do projeto Genoma Humano, que demorou 13 anos para fazer rascunho do genoma, e cheguei aqui no equipamento que gera mais de 50 genomas humanos com 30 vezes de profundidade de sequenciamento em menos de 2 dias. Então, essa foi a escala que a gente teve de crescimento nesse meio tempo. Não tem como eu falar de painel e de aplicações se eu não explicar a tecnologia Illumina, então eu vou falar bem rapidinho, se alguém tiver alguma dúvida pode me interromper. Mas sempre que você quiser fazer um sequenciamento, você obrigatoriamente precisa passar por esses 4 passos. Tá? Preparar a sua amostra, amplificar o material, fazer o sequenciamento e, por fim, analisar os dados. Então, aqui com um pouco mais de detalhe, cada etapa, a gente vai preparar a biblioteca. Biblioteca não é um termo que a Illumina inventou, tá? Ele veio do Sanger, na verdade, a gente tinha uma leitura para cada amostra. Como aqui eu tenho milhares e milhares de leituras por amostra, um conjunto de leituras deu-se o nome de biblioteca. E o que é uma biblioteca? É pegar um ácido nucleico, seja ele qual for, pode ser DNA genômico, pode ser um amplicon, RNA mensageiro, microRNA, DNA ambiental, qualquer coisa que você queira sequenciar. Você quebra esse material para ter um tamanho adequado para entrar na máquina, você não simplesmente extrai o DNA e joga no equipamento, tem que fragmentar o material. E depois que você fragmentou, o que vai ser lido é apenas este inserto, que tem aí de 50 a 500 pares de base, e a gente liga os chamados adaptadores nas extremidades. Então, um adaptador nada mais é do que um oligonucleotídeo.
E esse oligonucleotídeo tem essas cores diferentes porque cada uma dessas cores representa uma região que tem uma função. Quais são as 3 funções de um adaptador? Primeiro, as extremidades vão ter sequências complementares a primers que estão dentro da lâmina de sequenciamento. Então, por complementariedade, esse fragmento vai se anelar na flow cell, tá? Depois que anelou e eu for começar a sequenciar, eu preciso identificar de que amostra é esse inserto. Porque, ao contrário do Sanger, neste caso, eu vou preparar as amostras individualmente e depois vou juntar todas as amostras num único tubinho. E elas entram todas misturadas dentro da lâmina de sequenciamento. E são aneladas aleatoriamente. Então, o equipamento precisa saber de quem veio esse inserto. Como ele faz isso? Lendo os index. Tem gente que chama de tag, etiqueta, barcode, mas enfim. Os index possuem uma sequência de 6 a 10 pares de base, conhecida, e que você informa para o equipamento qual combinação de index foi usada em cada amostra. E uma vez que ele sequencia o index e reconhece, ele vai falar, opa, isso que eu estou sequenciando é do bezerro XYZ, vou colocar esses dados na pastinha deste animal. Tá? E por fim, tem essa região que chama RD1, RD2, SP, READ1, Sequencing Primer, READ2, Sequencing Primer. A Illumina faz o sequenciamento do tipo pair-end. Vai entrar um primer aqui, vou começar o sequenciamento do meu inserto, mas eu não vou sequenciar tudo isso de uma única vez. Eu vou sequenciar até a metade, para o sequenciamento, coloco um primer aqui e sequencio da direita para a esquerda até os 2 fragmentos se encontrarem no meio. Isso se chama pair-end. Por isso que eu tenho 2 regiões de anelamento de primers para o READ1 e para o READ2. Aqui um exemplo, tá? Eu preparei uma biblioteca, neste caso eu tenho 5 alvos diferentes, podemos supor que sejam 5 amplicons de 5 genes de interesse, cada um desses alvos vai ter um marcador para melhoramento animal, e para essa amostra 1, eu usei essa combinação aqui, ó, adaptador que tem um index que é o vermelho, vamos dizer assim, e outro index que é azul claro. Todos os alvos da amostra 1 têm a mesma combinação de adaptador. E eu vou fazer isso para todas as amostras. Então, para a amostra 1 eu tenho aqui o 501, 701. Para a amostra 2 tenho 502, 701. Reparem que esse aqui são iguais, certo? É o 701, mas o 500 muda. Então, a combinação dos dois na amostra 1 é diferente da combinação dos dois na amostra 2. E como o equipamento usa isso? Como eu mencionei, as amostras são preparadas individualmente e depois eu faço o pool das amostras, juntando todas em um mesmo tubinho. A Illumina tem combinações de index suficientes para você conseguir juntar até 384 amostras distintas em um único tubinho. Tem empresas que têm até uma capacidade maior ainda, acho que a IDT chega a 5.000 amostras diferentes, mas a Illumina parou em 384, que são 4 placas de 96. Né? Fiz meu pool, vou sequenciar, e quando eu sequencio, eu leio os index dos dois lados, nos 2 adaptadores. E aí, como eu expliquei, o equipamento, essas caixinhas, na verdade, são as pastas. E o que vai ser colocado aqui dentro são os arquivos de sequência, que a Illumina chama FASTQ. É um FASTA do Sanger, mas que dentro tem controles de qualidade. Isso é bioinformática, tá, gente? Terminou a corrida, ele identifica os index e faz a separação das amostras, cada uma nas suas pastinhas. Como eu mencionei, elas sequenciam todas juntas e misturadas, e só depois, por bioinformática, os dados são separados. Então, esse é o demultiplex. Mas antes de sequenciar, eu preciso aumentar a intensidade do sinal, porque uma única molécula, e aqui a gente vê esses pontinhos,
uma única molécula não consegue gerar esse pontinho para o equipamento identificar. Então, o que o equipamento faz? Ele gera um cluster. Cluster é um conjunto de fragmentos iguais. Então, a partir de uma única molécula, né, essa é uma molécula da biblioteca de uma amostra, vai haver uma amplificação clonal dentro do equipamento, e de uma molécula eu vou ter um conjunto de moléculas idênticas. Este conjunto é um cluster, e cada pontinho brilhante desse aqui na lâmina de sequenciamento representa um cluster. Por equipamento, um cluster é um pontinho brilhante, mas para a gente, um cluster é um fragmento que vai ser sequenciado. Como isso acontece, que é o mais legal da tecnologia Illumina. Então aqui a gente tem uma lâmina de sequenciamento, que a gente chama flow cell. Essa é uma lâmina do equipamento que chama HiSeq. Reparem que ela tem 8 pontinhos aqui individuais. A lâmina é um sanduíche de vidro, tá, gente? Tem o teto e tem o chão. O meio dela é oco, por onde vai ocorrer o fluxo de reagentes. E tanto no chão quanto no teto eu tenho bilhões e bilhões de óligos, que aqui estão representados por esses, né, arvorezinhas verdes e laranjas, que onde vão ser anelados os fragmentos que eu vou denaturar da biblioteca. Então o equipamento injeta as bibliotecas denaturadas, elas entram fita simples dentro da flow cell, vão migrar por dentro da flow cell e, pelo acaso, o adaptador que está em uma das extremidades vai encontrar um complementar na lâmina e vai se anelar. Então aqui anelei ATCG, tá? Então prendi a fita aqui, mas ela não está fisicamente presa. Quem está fisicamente preso é o óligo. A minha fita que vai ser sequenciada, que é a azul, só está ligada aqui por pontes de hidrogênio. Se eu der uma esquentadinha nisso, eu perco. Então, o que eu quero? Garantir que essa molécula não saia daí. E como isso é feito? O equipamento vai passar nucleotídeos, polimerase e tampão, e vai fazer a extensão. Esse óligo que está aqui serve como um primer, e eu tenho a extensão da minha fita template. Uma vez que eu estendi, eu não preciso mais do meu molde. Então, eu aqueço a flow cell e descarto o template. Aqui é só para mostrar que essa clusterização, na maioria dos equipamentos, os mais novos não são assim, ela acontece de maneira aleatória, tá? Random pattern. Ou seja, pode ter regiões que não tem cluster, pode ter regiões que têm clusters muito próximos um dos outros. As duas situações não são desejadas. Se você tiver pouco cluster, você está subutilizando o seu sequenciamento, você vai gerar menos dado do que você poderia. E se você tiver muito cluster, eles vão ficar tão próximos um do outro que eles vão começar a se sobrepor. E isso é o que a Illumina chama de overcluster. Ou seja, eu tenho mais cluster do que eu deveria. Como o equipamento não consegue identificar os limites desses clusters, esses que estão circulados em vermelho, eles são excluídos da análise. Então, você ter muito cluster também faz com que você gere pouco dado. E se você colocar muito material, você perde a corrida, porque vai estar forrado de cluster, o equipamento não tem background para identificar a intensidade de sinal. E perder uma corrida por overcluster não é uma coisa muito legal, porque se nós estivermos falando de um MySeq, que é uma máquina pequena, tá bom, o prejuízo é menor, eu vou perder aí uns 5 mil reais. Se eu estiver falando de um NovaSeq, eu perder uma corrida S4 de NovaSeq é o equivalente a eu pegar um Audi A4 0 km e jogar no lixo. São cerca de 190 mil reais que vão ser desperdiçados. E acho que ninguém quer isso. Então, em sequenciamento de nova geração, é primordial que você quantifique muito bem as suas amostras. A gente recomenda no mínimo fluorímetro, e tem gente que usa até tempo real para quantificar de maneira extremamente precisa, visto que o que entra na máquina está na casa de picomolar. Então lembre, milimicro nanopico, isso é 10 a menos 12.
Meu professor de bioquímica da graduação falaria que isso aqui é titicagésimo. Basicamente não tem molécula ali. Se você errar uma casa decimal, tchau sequenciamento. Então, quantificação e contas de conversão é muito importante aqui, tá bom? Voltando à vaca fria, temos aqui o fragmento, mas ele ainda está único. O equipamento tem uma Peltier, como se fosse o termociclador, onde fica a flow cell. Então, a combinação de temperatura e a passagem de um reagente viscoso vai fazer com que esse fragmento tombe, e ele vai, ao fazer isso, encontrar o complementar ao adaptador que está na outra extremidade, e vai anelar. ATCG. Anelei de novo, o equipamento de novo passa nucleotídeo, polimerase e tampão, e eu tenho o que a Illumina chama de Bridge Amplification, amplificação por ponte. Então eu estendo a fita. E ela faz assim, e para aqui, porque não tem mais base. Chegou nesse ponto, a flow cell é aquecida, denaturada, e as moléculas abrem. Então, de uma eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Parei aqui porque eu só decorei até aqui, tá, gente? Eu sou biólogo, eu não sei fazer conta, eu decoro. E isso vai exponencialmente, é uma PCR em fase sólida. Mas quando chega nesse ponto, eu não posso soltar sequenciamento ainda, porque eu tenho a fita forward e a fita reversa. Se eu começar uma corrida, eu vou ter 2 pontos luminosos de um único cluster, e o equipamento vai se confundir. Então, temos aqui uma basezinha modificada. A Illumina passa um reagente, que provavelmente é alguma enzima de restrição, e remove metade dos fragmentos. E agora eu tenho apenas os fragmentos na fita forward, presentes na flow cell, e aí sim eu posso começar a corrida, não sem antes colocar um bloqueador nas extremidades, para que essa ponte não aconteça inespecificamente e você perca material. E a última etapa é timer de sequenciamento na região RD1SP do adaptador que está lá em cima. Certo? Essa é a parte mais legal do sequenciamento Illumina. Aí a gente entra no sequenciamento em si. Até agora eu só preparei a amostra e a lâmina para começar a corrida. Esse é o portfólio atual da Illumina de equipamentos. Tá? A gente tem desde o iSeq, que é o chaveirinho, que gera 1 GB de amostra, custa $19.900, passando por MiniSeq mais Seq, que já geram mais dados. Tá? Então, muita gente usa esses dois aqui para fazer painel, 16S, muita aplicação de 16S nesses equipamentos. Aí vem a família NextSeq, que já consegue fazer um transcriptoma humano, porque no transcriptoma você precisa de muitos reads por amostra, e esses equipamentos já podem fazer isso. Eu comentei com o Gregório que eu estive em Salvador há 3 semanas atrás, eu fui dar um treinamento de NextSeq 2000, primeiro NextSeq 2000 da América Latina, instalado, está num laboratório privado, chama-se DNA Lab, e eles vão fazer exomas nessa máquina. Depois a gente vem a família HiSeq, onde a gente tem o 4000 HiSeq-X, que ainda são comercializados, e por fim o monstrinho da Illumina, que eu comentei, que é o NovaSeq, que consegue gerar até 6 trilhões de pares de base em 44 horas. Saiu recentemente uma publicação, né, um artigo da USP de São Paulo, com 1.500 genomas de pessoas mais idosas. Esse projeto foi feito em NovaSeq dentro do DASA, que é um grupo clínico chamado Diagnósticos da América. Aliás, esta semana nós vendemos o nosso 12º NovaSeq no Brasil. Já são 12 máquinas dessa, a grande maioria em laboratórios privados. No momento, apenas 2 estão abertos para prestação de serviço, 3 na verdade. Um na Fiocruz, em Pernambuco, que temos um NovaSeq, 2 NovaSeqs em Pernambuco, um fica num laboratório privado e um na Fiocruz. Tem no Centro de Genomas da USP e tem num laboratório em Guarapuava, interior do Paraná. Todos esses estão abertos para projetos externos. E aqui está resumido a tecnologia Solexa de sequenciamento. Sim, se você fez uma biblioteca em 2003 para correr no Genome Analyzer, você pode sequenciar no NovaSeq hoje, a estrutura é a mesma. Tá?
Qual que foi o pulo do gato da Solexa? As bolinhas azuis são os nucleotídeos, A, T, C e G. Para quem conhece Sanger, fica mais fácil entender o conceito aqui. No Sanger, nós temos os dideoxinucleotídeos, que quando eles são incorporados na extensão, eles param a síntese, porque eles, se eu não fugir da aula de genética, eles não possuem o grupo hidroxila no carbono 3' da pentose. A Solexa foi lá, colocou um bloqueio químico no carbono 3' da pentose. Ou seja, quando entra o nucleotídeo, o segundo está presente na solução, ele até tenta entrar aqui por complementariedade, mas ele não consegue, porque o de cima está bloqueando. E cada base tem um bloqueio de cor diferente. Então, olha só que legal. Esse é um fragmento de um dos clusters. O equipamento passa os 4 nucleotídeos ao mesmo tempo dentro da lâmina. Eles estão lá flutuando. Nucleotídeo aqui, no caso, um T, pareou com A. Entrou um nucleotídeo dentro do cluster. O segundo pode até querer, mas não vai conseguir. Aí o equipamento escaneia a flow cell, né, vai passar um LED ou laser, dependendo da máquina. Isso aqui vai brilhar, esses fluoróforos do cluster vão brilhar. Ele vai anotar a cor. Então ele viu aqui que era vermelho. E ele sabe que vermelho é T. Então ele vai sequenciando. Anotou a cor, passa um reagente que tira só o bloqueio. O nucleotídeo continua lá. Vou começar o ciclo 2. Entra o nucleotídeo, anoto a cor, tiro o bloqueio. Ciclo 3. Nucleotídeo, anota a cor, tiro o bloqueio. Ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6 e assim por diante. A Illumina vende os kits de sequenciamento não em número de bases, mas sim em quantidade de ciclos, onde cada ciclo é uma base incorporada em cada um dos clusters presentes na flow cell. E é por isso que chama sequencing by synthesis. Eu estou sintetizando a fita e com isso eu vou sequenciando. Parece pouca coisa, mas essa é uma representação de uma lâmina real. Aqui é um espaço só de 10 microns. Tem vídeo no YouTube, para quem quiser. E o equipamento tem que anotar a cor de cada um desses pontinhos em cada ciclo. Então vamos lá, só para entender a dimensão. Um MySeq, que é uma máquina pequena. O MySeq tem uma densidade de clusters que pode chegar a 1.400.000 clusters em 1 milímetro quadrado. O equipamento vai escanear a lâmina e vai encontrar até 25 milhões de clusters ao longo de toda a superfície. Ele vai anotar a cor de todos esses 25 milhões de clusters no ciclo 1, no 2, no 3 e assim por diante, até chegar a 600 ciclos. Então, assim, é muito dado sendo gerado por ciclo nos equipamentos. Por isso que se chama sequenciamento massivo paralelo. Porque você pensa assim, são só 600 bases que vão ser sequenciadas? Sim, mas em cada um dos clusters, e nós temos 25 milhões de clusters. Se fizer as contas aí, eu já fiz, né, então eu anotei, eu não faço de cabeça, isso dá 15 bilhões de pares de base. É quanto o MySeq consegue gerar. Beleza? Todo mundo acordado ainda? Essa foi só a introdução à tecnologia, e agora a gente vai falar das metodologias de sequenciamento para a gente fazer genotipagem, que é popularmente conhecido por GBS, Genotyping by Sequencing. Tá? Então, assim, as metodologias de genotipagem têm evoluído. Né? A gente começou genotipagem com array, e array foi muito utilizado e tem sido muito utilizado. Até hoje, tem clientes enormes da Illumina que só usam array, não fazem sequenciamento, inclusive aqui no Brasil. Tá? Tem um cliente clínico do Brasil que se chama Genera, que fica em São Paulo. Eles recentemente lançaram aqueles kits de farmácia, de teste genético de farmácia. Você vai na farmácia, compra o kit, passa o swab na bochecha, devolve para eles. Eles fazem aqueles painéis farmacogenéticos, nutrigenômica, etc. e tal, usando o array da Illumina. Então, muita gente ainda usa o array. Mas, com a queda no preço do sequenciamento, começou a usar GBS também, ou seja, genotipagem por sequenciamento.
e dá para fazer muita coisa com isso, e é bem legal, tem várias maneiras. GBS, eu coloquei aqui o guarda-chuva, porque tem muitas metodologias diferentes que entram nisso. Talvez muitos já tenham ouvido falar do RADSIC, que foi o primeiro, né? Mas se você fizer um painel de Amplicon, é GBS também, né? Eu tenho um painel de Amplicon focado só para os marcadores do meu interesse. Isso é GBS, você está sequenciando. Você pode fazer o DDRAD, que é Double Digest, usa 2 enzimas de restrição. Você pode fazer GBS com dado de sequenciamento genômico total. Por que não? Inclusive, tem muita gente fazendo. Então, ó, genoma completo. Se eu fizer um sequenciamento de genoma completo, eu vou encontrar milhões de marcadores, que tem várias aplicações, dentre elas descoberta de marcadores, GWAS, que é Genome Wide Association Study, eu posso fazer Marketed Assisted Selection, que é o MAS, enfim, tem muitas aplicações. Este tipo de sequenciamento aqui está bastante em moda atualmente. Vocês talvez não encontrem com este nome de SkinSec, mas se vocês pesquisarem por Low Pass Sec, é o que muita gente tem feito. O que é o Low Pass? É preparar DNA genômico total e sequenciar com baixa profundidade, de 1 a 4 vezes de profundidade. Então, assim, você consegue pôr 300 genomas humanos num NovaSeq, e com isso você já faz o estudo populacional inteiro em uma única corrida, né, fazendo low pass sequencing. Você vai descobrir milhares e milhares de marcadores. Tem vantagens, né, que você vai ter um grande número de marcadores, mas a desvantagem é que é um evento estocástico. Ninguém garante que os marcadores que você encontrar em uma amostra vão estar representados na outra amostra. Né? Então, você tem que fazer um processo de filtrar os marcadores, que são iguais para todo mundo, etc. e tal. Tem artigos para isso, voltado para melhoramento vegetal e animal. Esse aqui é somente um exemplo, e é um dos primeiros que foi publicado, e por isso que eu coloquei aqui. Né? Depois vem o que a gente chama representação reduzida, e é aqui que entra o RADSeq. No RADSeq, você vai fragmentar o seu material e vai pegar só uma parte desse material fragmentado. Você não faz o genoma inteiro. Tem metodologias que estimam que você pega de 2 a 7% do genoma fazendo isso. A vantagem é que você pode pôr muito mais amostras numa corrida e você já pode fazer prospecção de SNPs a partir disso. Você também consegue fazer estudos de associação. Tem as metodologias que eu falei do RADSeq de Cornell, que foi a primeira, eu vou mostrar para vocês. Uma coisa muito legal é que não precisa genoma referência, tá? De novo, você tem o viés de ter marcadores que pode aparecer numa amostra e não aparecer em outra, então tem que fazer uma etapa de filtragem muito bem feita antes de começar. Temos aqui um exemplo, tá? Que acho que foi o primeiro artigo que usou essa metodologia, e ele nem chamou de RADSeq nesse momento. Ele só fez, ele chamou de RADmarkers, mas aí com o advento, né, do sequenciamento de nova geração e a utilização, chamou RADSeq. E a gente tem o sequenciamento de regiões-alvo, ou seja, eu já sei o que eu quero sequenciar, eu não preciso ficar prospectando no genoma. Estou interessado em gado leiteiro, quero genes associados à produção de leite. Ajuda aí, Gregória, IDG, DGAT. DGAT é o nome do gene mais famoso. Isso, DGAT1. Isso, é isso mesmo. É o mais famoso que tem. O que teve de gente que já estudou isso não está no gibi. Quero sequenciar somente o DGAT1 na minha população de gado leiteiro. Você vai lá e faz um amplicon para esse gene. Né? Você não precisa sequenciar o genoma inteiro. Então, esse aqui é o sequenciamento de regiões-alvo. Você pega de algumas centenas até milhares de marcadores, dependendo do seu painel. Com isso, você tem painéis de parentesco, você consegue ver pureza do organismo, você consegue ver se ele é geneticamente modificado, você faz um Marketed Assisted Selection, né? Você tem metodologias diferentes para produzir esse tipo de biblioteca, pode ser amplicon, pode ser captura de regiões-alvo, muda um pouquinho, mas na essência é a mesma. É legal porque a análise é bem mais simples, você consegue fazer muito mais amostras,
mas você tem que desenhar o seu painel, e isso pode, dependendo da metodologia, levar tempo, né? Se você quiser fazer um painel caseiro com primers para várias regiões do genoma, você tem que otimizar esse seu multiplex na bancada. Então, pode ser que demore certo tempinho. Aí aqui eu fiz alguns slides, né? Eu fui atrás dos artigos que mencionam RADseq, basicamente. Como eu mencionei, esse artigo do Beard de colaboradores foi o primeiro a usar NGS, e ele chamou de RAD porque ele usou essa técnica Restriction Site Associated DNA. Então, daí que vem RAD. Ou seja, pequenos fragmentos de DNA que foram produzidos a partir da digestão desse material, da clivagem por uma enzima de restrição. Depois veio o pessoal de Cornell, né? Esse artigo do Elshar colaboradores é extremamente, vamos dizer assim, popular, serviu de referência para muita coisa, e foi o primeiro a usar GBS. Ele utilizou a metodologia RADseq que tinha sido desenvolvida em milho, e foi daqui que eu tirei a informação que você consegue pegar de 2 a 7% do genoma. Tá? O legal aqui desse grupo de Cornell é que eles disponibilizaram a metodologia num site. Então, se você entrar nesse... Eu não sei se está com essa carinha hoje, tá? Faz um certo tempo que eu tenho esse slide, mas aqui tem a metodologia, tem a apresentação, tem como você constrói os seus primers para depois se ligar de acordo com a enzima de restrição que você usou. Aqui tem o passo a passo. Qual que é a ideia? Digerir o seu DNA com a enzima de restrição, vai ligar os adaptadores, e uma vez que liga o adaptador, você faz PCR, e só amplifica aquilo que tem adaptador ligado nas duas extremidades. Pega esse pool de amostras, faz uma limpeza, né, que a gente fala um cleanup, pegando somente os fragmentos menores, e daí entra no sequenciador. No caso desse protocolo, usaram esta enzima de restrição, mas nada impede que você use outras. O que acontece? Ô, Gustavo, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. A grande vantagem desses métodos RAD aí que usam enzima de restrição é justamente diminuir custo, é isso? Sim, é isso mesmo, porque você diminui custo tanto no sample prep quanto no sequenciamento, que você pode pôr dezenas de amostras juntas numa corrida. Entendi. Porque outro dia eu até estava dando um parecer num artigo que usou essa metodologia. Eu falei assim, meu Deus, chegou esse artigo para eu dar parecer e não faço nem ideia do que é isso. Aí eu fui estudar o que era. Certo. Aí eu falei assim, bom, eles estão clivando com enzima de restrição e depois estão sequenciando. Aí eu falei assim, eu consegui entender, só que assim, eu não estava entendendo o motivo deles fazerem isso e não sequenciar direito. Eu acho que agora que você está falando, então é justamente porque aí eu tenho um adaptador perto do sítio de restrição e isso daí vai diminuir meu custo, não é? É, porque a hora que você picota o seu material, você vai ter fragmentos muito grandes e fragmentos muito pequenos. Tudo depende, né, do quão frequente é o sítio de reconhecimento da enzima de restrição. E aí, o que o pessoal faz? Quando eles desenham o adaptador, esses stick ends aqui em amarelinho são regiões complementares às pontas coesivas que a enzima de restrição deixou. Então, porque muita enzima de restrição, ela não fica blunt, né? Ela fica stick, ou seja, fica um pedacinho de DNA para fora da fita dupla. E aí esses marcadores pulam aqui já tem o index, e aqui já tem a região onde anela na flow cell. Você prepara isso, faz a PCR, e dessa PCR você corre um gel de agarose. E aí você faz um size selection no gel de agarose, pegando só fragmentos que estejam entre 200 e 300 pares de base. E sequencia só isso. Tudo que for muito grande ou muito pequeno vai ser perdido. Certinho? Tem alguém com o microfone aberto aí. Tem alguém resfriado. Vou continuar aqui então. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Aqui eu também peguei e fiz uma pesquisa, tá? Tá passando automaticamente. Se você jogar GBS no NSBI,
voltado para melhoramento, tanto vegetal quanto animal, você hoje vai encontrar milhares de artigos, tá? Então, metodologia muito em voga, bastante utilizada. Quando eu estava no pós-doc na Exalc, tiveram alunos que fizeram isso, eu ajudei, né? Então teve o Ribamar, que hoje é pesquisador no norte, acho que na Amazônia, ele fez GBS de uma espécie de peixe para verificar aquelas que tinham uma estrutura óssea diferenciada que estava prejudicando o crescimento nos tanques. Então o pessoal queria selecionar contra esse osso duplo, eu não lembro direito os detalhes, e aí ele fez GBS, fez análise de associação, viu as matrizes que não tinham os SNPs, né, que estavam associados com isso, e começaram a fazer seleção genômica lá. É bem legal. E esse protocolo aqui, que já é meio antiguinho, faz GBS usando o kit da Illumina. Então aqui a gente tem esse kit TruSeq Nano, que na verdade é para DNA genômico. Só qual foi o pulo do gato desses autores? Nesse TruSeq Nano, você precisa fragmentar o material usando um Covares. E aí você picota todo o material, depois liga o adaptador em todo mundo. O que eles fizeram? Digeriram o DNA genômico com 2 enzimas de restrição, fizeram o size selection e ligaram o adaptador só numa pequena parte, né, do material que foi fragmentado, nesse caso com enzima, e sequenciou. Então eles chamaram de EasyRAD. EZ, né, para soar como easy, de fácil. Então eles conseguiram fazer aí muitas bibliotecas e conseguiram de dezenas a milhares de SNPs por amostra, usando essa metodologia EasyRAD. É bem legal. A Illumina tem uma página no site dela, se você colocar Illumina Introduction to Genotype by Sequence, tem lá, tem um monte de metodologia descrita, tem links para as referências bibliográficas, então tem bastante material que vocês podem vasculhar. Aí, eu vou falar de um kit da Illumina que já está pronto para uso para você fazer GBS voltado ao melhoramento animal, que é o TruSeq Bovine Parentage, né? Este kit, eu não achei aqui uma apresentação mais comercial, mas ele tem 266 SNPs, dos quais 200 são os SNPs do painel de paternidade do ISAG. São os 200 SNPs oficiais usados pelo ISAG para fazer paternidade de bovino. E os 66 a mais são SNPs previamente associados com características de produção em bovinos. Então tem SNP para leite, para carne, para resistência, tem um monte de coisa lá. Você compra esse kit, que já vem com os amplicons para amplificar só essas regiões de interesse, faz um sequenciamento bem rápido no MySeq, single read de 120 pares de base, você consegue por até 96 amostras numa corrida de MySeq. Tiveram só 2 clientes até hoje que usaram no Brasil, um foi o professor Coutinho, na Exalc, foi um projeto piloto para um cliente dele, que lá virou uma facility, e teve também um projeto da professora Denise, da veterinária da UFMG, em associação com a Embrapa, gado de leite, inclusive, que ela iria sequenciar 600 animais, ela ia fazer 6 corridas, e esses 600 animais divididos em diferentes raças. Tinha, como era gado de leite, acho que tinha girolando, tinha só gir, tinha só holandês, e eles iriam depois comparar os dados, as frequências dos marcadores entre as amostras. Confesso que faz tempo que eu não converso com ela, não sei que pé que ficou. Mas, enfim, dá para fazer GBS com esse kit da Illumina. E vem um software... A gente vai... Gustavo, desculpa interromper. A gente pode perguntar para ela hoje à tarde, porque a palestra dela é de tarde hoje. Então tá. Já podemos tirar a dúvida em tempo real, quase. Tire a dúvida para mim, por favor. Fala que eu perguntei. Então, gente, como que funciona o painel? Bem rapidinho, tá? Não vou estressar vocês com parte técnica, mas assuma que essa aqui é a minha região de interesse. A Illumina sintetizou 2 probes, aqui não são primers, tá? Eu não vou fazer PCR nesse primeiro momento. Essas probes anelam na mesma fita, aí tem uma reação de extensão, ligação, não fiz PCR ainda, mas repare que essas probes têm essas caudinhas.
Essa caudinha é complementar aos index, aos adaptadores. Então, primeiro eu faço uma extensão ligação, depois eu jogo os adaptadores na reação, o adaptador serve como um primer, aí sim eu faço PCR e termino minha biblioteca. É um protocolo bem simplinho. Ô, Gustavo, a gente tem uma pergunta aqui no chat que fala assim, qual que é o preço desse marcador de parentesco de bovino que tem os SNPs do painel do ISAG? Olha, Gregório, parte comercial não é meu forte, eu sou da parte de técnica de suporte, mas se eu não me engano, quando esse kit foi lançado, a premissa de fazer sample prep e sequenciamento era ficar tudo com custo final de $10 por amostra. Tá. Sendo tá que ótimo. cada amostra tem os seus 266 marcadores. E você pode fazer amostra por amostra, você pode comprar o kit por fazer amostra por amostra, não precisa comprar, tipo, uma quantidade de X de amostras. O kit vem para 96, tá, Gregório? Ah, entendi, é a placa. Porque é desse jeito que você chega nos $10 por amostra. Se você fizer, você pode comprar o kit de 96 e correr 24, um exemplo. Mas o custo vai aumentar, porque o cartucho de sequenciamento é caro. Tá. Então seriam, por exemplo, seria $10 por amostra, então eu precisaria, entre aspas, comprar 96, aí seria $960. Isso. O mínimo, assim, vamos pensar. Uhum. Né? Beleza. Tá? E aí, quando você pega um TrueSeq Bovine Parentage, vem com esse software que se chama Sequence Genotyper, que é um software legalzinho, fácil de usar, bem intuitivo, mas, se alguém perguntou do preço é porque tem interesse, e agora eu já peço desculpa por jogar o balde de água fria, mas a pegadinha do malandro desse kit da Illumina é, o TrueSeq Bovine Parentage não faz análise de parentesco. O que ele vai fazer para você é uma tabela de genótipos. E ele vai te dar amostra por amostra todos os marcadores que tem no kit, os 266. Você, cliente, vai ter depois que se virar para usar softwares de terceiro, e eu usava softwares para fazer análise de parentesco, mas eram voltados para microsatélite, não sei se vão ser aplicados no caso de centenas de marcadores como é aqui, mas tem que usar softwares para fazer análise secundária fora do kit da Illumina, porque da Illumina você vai receber um Excel com genótipos. E aí, se você quiser fazer análise de associação com uma característica, uma análise de parentesco, você fala que esse é pai, mãe, filho, vê se bate, aí tem que usar softwares fora da Illumina, tá? Isso, eu sempre briguei, literalmente, não na mão, assim, mas discuti nas reuniões que a gente tem com esse time de desenvolvimento, por que fazer um kit com esse nome se a gente não dá a solução de análise. Eles falam que isso aqui é a análise para eles, né, é um arquivo de genótipo, mas que depois o cliente, infelizmente, tem que ir atrás de softwares para fazer as análises secundárias. Enfim, desculpa pelo balde de água fria, mas é melhor eu avisar agora do que vocês aprenderem isso depois, lá na frente, quando já comprou e já sequenciou. Se você tem já seu painel, entre aspas, se você já tem seus genes de interesse, você pode usar a ferramenta da Illumina para criar um painel customizado. E é um software gratuito, está disponível no site, chama-se Design Studio. Eu fui fazendo aqui, fui tirando os print screen, tá? Isso aqui eu fiz ontem. Essa é a carinha do Design Studio, tela inicial. Cliquei aqui, New Design, e ele me abre aqui as opções. Eu quero um painel de DNA ou de RNA. Falei que eu quero DNA. Aí eu posso sequenciar um gene inteiro. Eu posso sequenciar hotspots, ou seja, só SNP que eu já sei. Então é aquela ponta onde está o SNP. Eu não vou sequenciar o gene inteiro para prospectar um SNP. E tem também esses on-demand. On-demand são genes que são frequentemente pedidos pelos clientes, mas que são difíceis de fazer painel. Vou dar um exemplo clássico aqui para estudo de câncer, o gene BRCA2, o BRCA2, que está associado com câncer de mama. Tem muita gente querendo estudar BRCA2, mas é um gene extremamente complexo de se desenhar painel, porque ele tem pseudogenes,
ele tem regiões repetitivas, ele tem um conteúdo GC desgraçado, então não tem primer canela ali. O que a equipe da Illumina fez? Criou um painel otimizado, o BRCA2. Então você clica on demand, escreve BRCA2, já vai ser o painelzinho otimizado. E eu vou mostrar aqui para frente por que dessa otimização, porque eu também escolhi um genezinho meio desgraçado de bovino, que acho que vocês conhecem, e para vocês sentirem o drama de como é fazer um painel. Você escolhe a espécie, tá? Então no caso do Amplicic Gene a gente tem 3 versões do genoma humano, mas tem espécies agronômicas aqui, né? Bovino, galinha, cachorro, né? Hamster chinês. Uma informação é que não é para animal de companhia, né? Para eles comerem mesmo. Suínos, arroz, tomate, soja, enfim. Você põe o nome do painel, no caso eu pus teste UFBA, e coloquei Bostaurus. E aí ele vem aqui e me pergunta, o tipo de amostra é um DNA normal, é extraído de parafina ou é um DNA circulante? Escolhi DNA normal, extraído de sangue, de saliva, de pelo. Coloquei que eu quero que meu ampli contenha em média 300 pares de base e dei next. Aqui você pode colocar as coordenadas do gene, ou você pode ter um arquivo com todos os genes, ou você pode copiar os amplicons de um painel anterior, ou você pode pegar painéis já prontos, tá? Infelizmente aqui, esses painéis prontos é basicamente para humanos, então eu não usei muito isso aqui, e peguei o gene da, quem conhece aqui, miosina, miostatina, coloquei aqui, sei que eles estão no cromossomo 2, aqui é o start, aqui é o stop, e fiz um submit design, simples assim, não coloquei mais nada. Ele vai ficar pensando, tá? Ele fica desenhando o painel para você, depois de um tempo ele me manda um e-mail notificando, ó, seu desenho está pronto. Aí que vem a questão. Eu peguei o gene inteiro, do começo ao fim, ou seja, isso aqui tem região 5' tem 3' tem intron e tem exon. Não fiz nenhuma otimização, se mais astringente, menos astringente, só botei para rodar. Painel inicial tem somente 57,58% de cobertura. Ou seja, do gene todo, eu vou pegar só basicamente metade dele. Todas as demais regiões não foram incluídas por algum motivo, né? E aí dá para a gente clicar aqui em gap e ver o porquê disso, mas provavelmente região com alto conteúdo GC, região repetitiva, ou região que é pseudogene e anela em mais de um gene e o software não consegue desenhar um primer específico para aquele local. Daí a ideia, a necessidade de você otimizar o seu desenho. Eu teria que voltar, pegar as regiões do meu interesse, né, provavelmente exons, e colocar exon por exon, e aí sim ele faz um painel bem melhor do que esse 57%. Tá? Então, isso aqui é algo que demora, e é uma das desvantagens que eu coloquei lá atrás, né, de você pegar e desenhar um painel do zero. Os painéis de prateleira, que a gente chama, já foram otimizados, então eles funcionam direitinho. Agora, um painel customizado, a gente tem que penar um pouco para conseguir fazer. Licença, Gustavo. Oi, claro. Mas eu tenho uma dúvida. Quanto por cento tem que, assim, é o mínimo para ser considerado um bom painel? Aí depende do quão stringente você é, né? Eu gosto de acima de 98%. E outra coisa que você precisa considerar é, nesse caso, eu joguei o gene inteiro e quis sequenciar ele inteiro. Eu fiz isso por quê? Primeiro que foi só uma demonstração, segundo porque eu parti da premissa que eu não tenho ideia do que eu quero sequenciar. Eu quero sequenciar esse gene para ver o que tem lá. Se eu já souber o SNP dentro deste gene que eu quero sequenciar, aí eu faço aquela opção hotspot, e aí essa cobertura vai chegar a 100%, porque é só uma base que eu vou estar sequenciando. Então, depende assim, 57% está ruim? Para mim está horrível, mas se você olhar aqui quais amplicons foram desenhados, onde estão os buracos, se você olhar que todos os buracos estão em introns e você só quer os exons e eles estão representados aqui, então o painel
tá bom. Certo? Depende de qual é o seu objetivo final. Mas eu acho que, né, para ser um painel bom, é 98% para cima. Tá. Entendi, obrigada. Imagina. E agora a gente entra na segunda etapa, porque até agora eu falei de GBS, sequenciamento, painéis, RADSeq, mas eu posso genotipar por chips de SNP, que aliás é o mais comum e é o menos custoso, e é o que muita gente ainda faz. Tem muitas vantagens ainda você fazer um chip de SNP em relação ao sequenciamento, tá? Por mais que o preço do sequenciamento tenha caído, o custo por amostra de um array é muito mais baixo, tá? Você consegue fazer milhares e milhares e milhares de amostras. Então, se você tem um projeto genômico de melhoramento bovino, você não vai fazer sequenciamento de todo mundo. Você pode fazer sequenciamento dos parentais para prospectar os SNPs e depois ver se eles estão em algum array. Você pode customizar o seu array e aí você vai para os marcadores. Parte estatística, como você tem muitas amostras e já é uma técnica consolidada, acho que tem até aqui. Deixa eu ver se tem. Como já é uma tecnologia mais antiga, já tem muita maneira de analisar, já tem muito software que faz associação, então você tem um poder estatístico muito maior, e você você manuseia, assim, o armazenamento dos seus dados é muito mais simples. Hoje em dia, imagine você, a cada sequenciamento genômico humano, ou de bovino, que tem um genoma do mesmo tamanho do humano, você quer 30 vezes profundidade, são 90 GB por amostra. Vamos assumir que sua população experimental tenha 5.000 amostras. Como que você vai armazenar isso? Você tem que comprar servidor, você tem que comprar storage, você faz armazenamento na nuvem, você paga a Amazon, enfim, hoje em dia está mais caro guardar a amostra do que gerar dado. Então, um array você gera, como é só um arquivo de genótipo, e é só o que te interessa, você não tem tudo que vem junto no sequenciamento que você não vai usar. Então, fica muito mais fácil de guardar e analisar esses dados. E tem muito painel para agrigenômica, para muitas espécies, tá? Desde gado, você tem para cereja, pêssego, e foi feito em parceria com muitos centros de pesquisa, tá? USDA, INRA, aqui na França, tem na Austrália, tem muita coisa legal. Então, só para vocês terem uma ideia, você pode fazer um array de genoma total. A Illumina tem um array para genoma humano de 5 milhões de marcadores. Mas se isso for muita coisa, você vai naqueles arrays que são mais focados. E aí o exemplo que eu dou é o chip de exoma. A Illumina tem acho que 2 ou 3 chips diferentes de exoma que você só pega os exons, não interessa o que está no intron. E se nada disso funcionar, você pode fazer o seu próprio array. Você escolhe os marcadores, se forem de milhares para cima, compensa fazer chip do que fazer painel de sequenciamento. E aí você usa o iSelect e cria um chip só para você. Então aqui são algumas, né, das espécies que a gente consegue fazer isso. Esse slide já está até meio desatualizado. Você pode fazer um chip só para doenças, a Illumina tem. Você pode fazer chips direto para o consumidor. Alguém já ouviu falar aí da 23andMe, que faz aquelas análises de parentesco, etc. e tal para humano? Eles usam chip da Illumina, não é sequenciamento, né? Aqui estão algumas das aplicações. Tenho para cachorro, tenho para batata, suíno, bovino, ovino, rato, equino. E dentro de cada um eu ainda tenho vários subtipos. Tem o Bovine HD, que tem 800 mil marcadores. GGP foi uma associação junto com a Neogen, GenSeq Neogen. Então, é Global Genome Profile. Eles têm para bosíndicos, por exemplo. Quando a Illumina lançou o primeiro chip de bovino, foi o Bovine SNP50. E isso foi no começo dos anos 2000, foi 2008, se eu não me engano. Ficou uma verdadeira porcaria quando foi feito aqui nos bovinos do Brasil. Por quê? Porque esse NP50 só tinha marcadores que foram prospectados em Angus. Chegou aqui nos nossos zebus, estavam todos fixados, ou não tinha variabilidade,
a informatividade baixa, você perdia mais de 50% do seu chip porque os marcadores não eram informativos. Então aí foi feito chip só para bosíndicos, tem chip de LD, que é Low Density, então esses dois aqui tem cerca de 5.000 marcadores, só para você fazer um screening do genoma. Aí você pode ver paternidade, por exemplo, né? Então, dependendo da aplicação, você tem um chip mais adequado para o seu estudo. Aqui tem chips que são feitos em parcerias com empresas, e a gente fala que é chip de consórcio. Então, tem uma empresa de melhoramento de algodão. Não foi a Illumina que desenvolveu o banco de dados e colocou os SNPs no chip. Esse consórcio internacional chegou na Illumina e falou, Illumina, vocês fazem arrays, eu tenho o banco de dados. Você faz um chip de algodão para mim? Eu te pago. A Illumina vai lá, faz um chip de melhoramento de algodão e dá para esse consórcio internacional. O legal é que muitas vezes depois esses consórcios abrem a comercialização dos chips para outros clientes. Ô, Gustavo, ovinos e caprinos foi por consórcio também, não foi? Também foi por consórcio. E, se eu não me engano, o primeiro de galinha foi por consórcio, foi aquela Colby Van Tress, que acho que fez. Aqui a gente tem de ovino. Enfim, tem muitos chips da Illumina que a Illumina comercializa. Fica chato dizer, mas que a Illumina não é a responsável pelo conteúdo, entendeu? Quem é responsável é o consórcio. E aí eles dão os marcadores para a Illumina, e a Illumina vai lá e sintetiza a sonda, e coloca no array. E aí começa a vender. Tá? Aqui são alguns dos clientes, né? A GenSeq Neogen tem representação aqui no Brasil, era a antiga Deox. Eles fazem dezenas de milhares de amostras por mês. Eles têm um chip que se chama Infinium XT, deixa eu ver se está aqui, tá. Esse array da Illumina, você consegue colocar 96 amostras num único chip, e você faz o genótipo de 500 até 50.000 marcadores. O legal do XT é que ele é multiespécie, então no mesmo chip você pode pôr amostra de bovino, de ovino, de tomate, de camundongo, por exemplo. E você pode compartilhar esse chip com outros pesquisadores. O contra é que para você customizar um chip XT, como a Deox, a Neogen fez, você precisa ter um pedido mínimo, módico, de 100.000 amostras. Então, assim, é para projetos extremamente ignorantes no sentido de número de amostras. Mas tem os chips de menor capacidade, de 24 amostras, que você coloca de 3.000 a 700.000, que a partir de 1.000 amostras você consegue customizar. E aí você pode pôr os marcadores que você quiser lá dentro. Só um overviewzinho de como é feito o preparo, eu não sei se vocês já conhecem, mas o preparo do chip da Illumina é legal pelo sentido de, esse é o chip, é uma lâmina, e a lâmina vai ter milhões e milhões de pocinhos, cada pocinho tem uma bead, por isso que ele chama bead chip. E essa bead está recoberta com óligos que são complementares à região onde está o SNP que você vai estudar. Então, de novo, a Illumina sintetizando óligos. Aliás, curiosidade 2, maior empresa de síntese de óligos do mundo, não é Thermo, não é Sigma, não é EDT, é a Illumina, só que ela faz esses óligos justamente para dar conta de tudo isso que entra nos chips e de todos os adaptadores e lâminas de sequenciamento dos kits de NGS. Né? Não adianta ligar para a Illumina e pedir um par de primer, porque a gente não vai fazer. Os óligos que a Illumina faz é para os próprios kits, entenderam? E hoje a Illumina é o maior produtor de óligos do mundo. Qual que é a ideia? Você vai ter a sua lâmina, tá? Não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas no fim das contas você vai ter micro-orifícios, né, aqui ele está falando silicon wafer, mas na verdade é um vidro, onde tem milhões e milhões de micro-orifícios, cada orifício você coloca uma bead, né, e essa bead vai estar recoberta com óligo. Você, se pedir um chip customizado, eu quero marcador 1, 2, 3, até marcador 50.000.
A Illumina sintetiza os óligos, coloca com as beads, junta tudo isso num tubão e literalmente joga em cima do seu chip. Essas beads encaixam lá e aí seu chip está pronto. É assim que é feito um array, né? Lógico que eu estou resumindo bastante, mas basicamente é isso. Então você vai ter um tipo só de óligo em cada bead. Você pode ter mais de 1 milhão de beads em cada pool. Elas são aleatoriamente colocadas na flow cell, desculpa, no array. Você não consegue pegar beadzinha por beadzinha e colocar individualmente nos pocinhos. Depois que elas são adicionadas, é feito um mapeamento, tá, de onde cada bead foi parar. Você tem cada bead vai estar representada de 15 a 30 vezes. Para quê? Para você garantir que todos os tipos vão estar presentes e para você ter redundância na hora de fazer o escaneamento. Porque o dado dessas 15 a 30 beads por SNP tem que bater. Se não bater, você tem um call rate baixo, esse dado é excluído. Então você garante a qualidade da sua chamada de variante colocando de 15 a 30 beads por SNP dentro do seu chip. Depois é feita uma validação do array dentro da própria Illumina. Esse é o protocolo, tá? São 3 dias e não tem como fugir disso, porque a gente tem 2 incubações overnight. A gente tem que deixar de um dia para o outro dentro do forno de hibridização 2 vezes. No terceiro dia a gente lê. Então no primeiro dia o que é? Pegar o DNA genômico, colocar numa placa, a Illumina vai mandar uma enzima que faz uma amplificação genômica, não é PCR, é uma amplificação isotérmica. Então a gente vai aumentar cerca de 1000 vezes a concentração do material que está lá. Overnight. Dia seguinte, tem meu material todo amplificado, eu preciso picotar esse material de novo, né? Tem que ficar fragmentos de 300 a 600 pares de base, para eles conseguirem hibridizar na lâmina do scanner. E aí que vem a parte legal. Essa hibridização também é overnight, tá? Então a gente tem aqui um pedaço da lâmina, né, do scanner. A gente tem as beadzinhas e as beads têm os óligos. Então aqui eu tenho 3 beads, cada bead vai interrogar um SNP diferente. Em cada bead eu tenho um conjunto próprio de óligos específicos para aquele marcador. Coloco o DNA todo picotado em contato com o chip, ele vai hibridizar. Então esse em azul é o DNA fragmentado. E essa hibridização ocorre até na base anterior a que eu quero interrogar. Então o que eu quero saber para essa amostra é se essa posição representada pelo G, ele é homozigoto G, se ele é homozigoto C, ou se ele é heterozigoto. Então aqui, como ele é homozigoto, eu só vou ter fita que ficou o Gzinho ali. Essa outra bead, o animal é heterozigoto. Então eu vou ter cerca de metade dos óligos anelam a fita com C, metade com T. E o outro aqui é homozigoto para um outro SNP, que eu só tenho anelamento da fita que tem A. Fiz esse anelamento, quero interrogar essa base. Primeira etapa é fazer a Single Base Extension. Então eu vou ter ATCG. A e T, eles têm uma molécula chamada de nitrofenol, ligado a eles. Isso aqui ninguém precisa decorar. E CG, eu tenho biotina. Coloco a TCG lá dentro, eles vão anelar dentro das beads, né? Fiz essa Single Base Extension, removo a minha fita molde. Já tenho ali a base que eu quero interrogar. Só que agora eu preciso enxergar essa base. Então eu vou colocar fluoróforo. E aí vem o que a gente chama de X10. Eu vou colorir essas bases. A gente vai ter streptavidina se liga a biotina. E na streptavidina eu vou ter fluoróforo verde. Eu vou ter antidinitrofenol se ligando ao dinitrofenol. Junto com essa molécula eu vou ter fluoróforo vermelho. Então, é isso que acontece. Aí eu quero aumentar ainda mais a intensidade. Coloco um anticorpo, coloco mais molécula fluorescente.
e assim por diante. Eu faço isso daqui 4 vezes para ter bastante fluorescência vindo de cada bid. E aí eu vou escanear. Se a bid acendeu somente verde, homozigoto C, neste caso. Se a bid acendeu nas duas cores, ou seja, apareceu intensidade no canal verde e vermelho, eu sei que ele é um heterozigoto para este marcador. E se ele acendeu somente vermelho nessa outra bid, eu sei que ele é homozigoto para o outro marcador. Essa é a imagem de um scanner da Illumina, né, que é o iScan Control Software, e aqui ele está escaneando um chip. Conforme ele vai escaneando, cada pontinho desse é um marcador. Se esse pontinho acender em cima e embaixo, é heterozigoto. Se só tiver aceso em cima, homozigoto para um marcador. Se só tiver aceso embaixo, homozigoto por outro alelo. E aí depois ele junta essas duas informações e aí consegue fazer a genotipagem dos seus animais para os milhares e milhares de marcadores que vão estar presentes no chip. Certinho, gente? Essa foi um overview, né, das maneiras de genotipar da Illumina, que envolve sequenciamento e chip de SNP. Lógico que eu não posso aprofundar muito, né, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar, fica à vontade. Estou aberto a perguntas. O Gustavo, assim, obrigado da apresentação. A gente fica impressionado com a quantidade de tecnologia que vocês têm, né? E da inúmera possibilidade de coisas que a gente pode fazer baseado em todas essas tecnologias. Porque, na verdade, isso daí vai variar muito do que você quer fazer e de quanto de conhecimento você tem da sua espécie, né? Justamente. Então, assim, às vezes eu tenho genoma completo, uma espécie mais estudada, eu quero fazer determinado coisa, eu parto por uma técnica. Se não, eu tenho que fazer alguma outra coisa para tentar descobrir uma coisa primeiro e depois continuar. Isso. Aí, eu tenho uma pergunta, assim, com relação ao pessoal que você atende. Qual é a grande clientela da Illumina no sentido de serviços de genotipagem? Eu imagino que o humano deva ter uma fatia muito grande de participação. Mas como que é assim, essa proporção com relação à genética humana, genética animal, genética de planta, de micro-organismo? Você tem mais ou menos assim uma ideia da porcentagem dos clientes que vocês atendem? Olha, Gregório, o segundo maior cliente da Illumina hoje é justamente a Illumina aqui no Brasil, tá? É justamente a Neogen, e eles fazem apenas arrays voltados para a genômica. Eles fazem suínos, bovinos e ovinos, se eu não me engano, porque são os chips da Neogen, né, da GenSeq Neogen. A gente tem outro cliente de array muitíssimo forte, que foi o que eu mencionei, que é a Genera, que é um laboratório clínico privado em São Paulo, que faz arrays voltados para nutrigenômica, farmacogenômica, e é o que eu falei que tem o kit comercial disponível até em farmácia, né? Então, infelizmente, e eu digo infelizmente assim, porque eu ainda tenho um viés muito grande que é voltado para a pesquisa, né? Comecei em 2003 e saí em 2014 da academia. O que a gente viu nesses últimos 3 anos foi uma alteração na proporção muito grande. Antes, 75%, 80% da clientela da Illumina era pesquisa. Eram as universidades, era Embrapa. De uns tempos para cá, começou a mudar isso, tanto por culpa do governo, que parou com os financiamentos, quanto com a ascensão dos testes genéticos, né, e com a popularização do sequenciamento massivo. Hoje a gente tem os maiores clientes sendo os grandes laboratórios clínicos. Então, o maior cliente ainda continua sendo o Mendelix, que é um instituto privado, mas DASA, Sírio-Libanês, Fleury, Einstein, Hermes Pardini, Mário Pena, todos esses clientes são laboratórios clínicos privados e usam sequenciamento. Então, assim, o grosso hoje da empresa é sequenciamento com clínicas. Parte de array em pesquisa caiu absurdamente, infelizmente, tá? Então,
Tanto é que o maior cliente de Array é a Neogen, que é um laboratório privado e faz as análises, eles terceirizam, né? Se hoje você quiser fazer um estudo, você pode contatar a Neogen, se for de bovino, suíno, bovino e ovino, se eu não me engano, e você faz com eles, né? Então, assim, e como você falou, se você já conhece, se você já tem o genoma, fica muito mais fácil, porque você já tem o genoma descrito, você consegue desenhar um painel ou um chip para aquele genoma. Se você não tem o genoma, não é por isso que você vai deixar de fazer o seu estudo. Você pode fazer um RAD-seq, um low-pass-seq, você pode prospectar os marcadores, né? Ou você pode pegar um genoma que ainda não está no banco de dados da Illumina e entrar em contato com um time de San Diego, através da gente aqui no Brasil, a gente faz isso para vocês. Esse time se chama Concierge. Então, eles vão pegar genomas que ainda não estão em bancos públicos, por exemplo, é um genoma seu aí, que vocês têm de uma espécie nativa. Você manda o genoma para o concierge desenha um painel para você. Tá? Então, não é impedimento não ter o genoma ainda descrito, desde, claro, você tem um genoma bem montado. Se você mandar porcaria para o pessoal lá, eles não vão conseguir desenhar. Mas tem alternativas, sim, né? Infelizmente, pesquisa caiu muito no Brasil, mas ainda tem bastante gente fazendo. Ô Gustavo, então, aproveitando aí o gancho do que você falou, eu queria, assim, expor a nossa realidade aqui e aí talvez, e pensar talvez do que a Illumina possa, quais são os projetos aí para a empresa de alguém que está de dentro, né? Então, por exemplo, acabei meu doutorado, a gente fiz doutorado de sanduíche, a gente aprendeu várias coisas, sei usar várias técnicas. Então, como você falou, basicamente a pesquisa no Brasil ela é via governamental, a gente não tem quase incentivo privado, e a gente teve uma redução nos últimos anos muito grande de investimento disso. Então, então aí fica mais difícil da gente financiar. Então, a gente sabe usar as tecnologias, só que não tem como a gente aplicar. Então, dado o custo, então eu vou dar o meu exemplo, eu sou um jovem doutor, jovem pesquisador, eu sou docente faz 5 anos, né? Então, e estou baseado aqui em Salvador. A FAPESB, que é a nossa entidade estadual, ela não abre edital de pesquisa desde que eu sou contratado daqui, ela nunca abriu. No CNPq, eu consigo mandar para a primeira faixa de edital universal, que acontece a cada 2 anos, e a minha primeira faixa de edital universal é de 30 mil, quer dizer, é muito pouquinho, eu não consigo genotipar uma placa de chip de SNP. Aí, o que eu vejo, assim, que aí é a minha opinião, né, então, quem consegue fazer genotipagem de animal aqui no Brasil hoje são as universidades de São Paulo, então, que conseguem genotipar, e o pessoal da Embrapa. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer algumas coisas de molecular mais simples, pega muitos dados emprestados deles, porque tem muita coisa que a gente pode fazer com isso daí, mas você vê, assim, você falou, assim, que grande parte não sei quanto que o Brasil representa para a Illumina, mas você vê, assim, porque para mim, o grande problema é a cotação, né? Os serviços são fornecidos em dólar, e aí quando a gente vai fazer a conversão, sai completamente fora do nosso orçamento. Você acha que tem algum tipo de preocupação da empresa em tentar reconquistar, entre aspas, esse mercado que a gente que está enfrentando dificuldade agora, ou vocês acham que vamos esperar melhorar um pouco, daqui a pouco o governo volta a financiar um pouco mais de pesquisa e as coisas se estabilizam? Realmente essa alta do dólar aí prejudicou bastante, né, as coisas. Como eu falei, ambiente clínico que segura a empresa, porque eles não podem mandar dados de paciente para fora, né, então eles não têm para onde correr. O que a gente já faz tempo que a gente está tentando, a gente até conversa com o FAPESP, mas tem que vir do governo federal e não tem nenhuma, né, luz no fim do túnel quanto a isso,
Mesmo porque, assim, recentemente o nosso... Antes de mais nada, tá, eu não quero discutir política, mas, né, esse jumento que está no governo, ele foi e cortou o incentivo que tinha, né, a gente não pagava imposto para importação de livro. O animal vai e me fala que tem que ter imposto porque quem lê é rico. Então, assim, da boca desse cara de bunda de nenê, você sabe que só vai sair uma coisa. E você não pode esperar nada. Mas o que eu gostaria era ver um governo federal que cortasse taxa de importação de material e insumo de pesquisa. Só isso daí já facilitaria muito, não só para, não estou falando em nome da Illumina, eu estou falando como um ex-pesquisador com pós-doutorado que sofreu muito isso na Embrapa, né? Eu queria ver isenção de taxa de importação, né? Mas, enfim, essa luz no fim do túnel eu não acho que vai ocorrer tão cedo. O que a Illumina e outras empresas fazem para tentar segurar o dólar? A gente, a Thermo, a Sigma, que a gente, todo mundo faz a mesma coisa, a gente dá uma olhada na flutuação do dólar e joga um preço no meio. Então, assim, se subir até 30%, ou se cair até 30%, a gente não muda o valor de conversão. Só se tiver uma subida muito brusca ou uma queda muito brusca, aí a gente muda o preço, né? Mas essa é a maneira que essas empresas de NGS, de tecnologia, têm feito. Elas absorvem custos quando o dólar sobe e elas ganham mais quando cai um pouco, né, para tentar compensar. E se sobe muito ou cai muito, aí muda, né? Então não é um custo que varie, né, semanalmente ou mensalmente com o dólar. Essa é uma maneira de dar uma segurada. Entendi. O meu microfone estava aqui escapulindo da minha mão. Mas, não, é ótimo, assim, perceber que vocês têm essa preocupação. E eu acho que, assim, a Illumina, ela tem algumas outras preocupações, né? Semana passada, eu até enviei uma proposta que vocês fazem... A Illumina Central tem uma grant, né, aberta para o mundo inteiro, para financiamento de... Eu acho que é 1 tera de sequenciamento para atividades de pesquisa que promovam a produção de comida, né? Então, eu acho que são iniciativas muito bacanas e que assim, a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, porque a gente quer trabalhar, só que a gente não consegue financiar e por diversos motivos. Então, e assim, eu sei que você não sabe muito de custo, mas você tem mais ou menos uma ideia, você talvez passar algum tipo de informação para a gente. O nosso grupo aqui, por exemplo, a gente trabalha muito com bovinos e ovinos, que a gente tem chips de SNPs. A gente trabalha com búfalo também, que tem chip, não da Illumina, mas da Thermo a gente tem. E a gente tem espécies que são, assim, completamente desconhecidas. Por exemplo, a gente trabalha com jumento, a gente tem o sequenciamento do genoma, mas ele está em scaffold, não tem nem cromossomo, não tem gene anotado. Certo. Eu sei lá, precisaria fazer uns transcriptoma de uns 30 tecidos para anotar. Búfalo também não tem genoma anotado e tal. Com esses 30 mil que eu consigo financiar no CNPq, o que você acha que eu consigo fazer na Illumina que seja produtivo para uma espécie que já está um pouco mais avançada no conhecimento ou para uma espécie que está um pouco mais negligenciada, assim? Olha, Gregório, eu vou dar até o exemplo do próprio Luiz Fernando Batista, aí da UFBA, que quando eu estava lá fazendo pós-doc no Coutinho, ele mandou alunos lá para o laboratório e eles fizeram parceria, né? Eu lembro que eu ajudei os meninos lá a fazer. Qual que foi a ideia? Também não tinha dinheiro, ele tinha uma população de 200 ovinos. A gente desenhou primers para amplificar cerca de 10 mil pares de base de 10 genes referência candidatos. Tinha gene associado com característica de produção de carcaça, tinha gene relacionado à resistência parasita e tinha mais alguma outra característica de produção. A gente fez esses 10 amplicons, que demorou para otimizar,
E a gente sequenciou os 10 amplicons, 96 amostras por corrida de MiSeq. Então, com 2 corridas de MiSeq, a gente genotipou, prospectou, né, e fez análise de associação de 192 animais, e esses 10 genes, como eles estão separados por característica de produção e resistência, etc., geraram um doutorado e 2 mestrados. Então, assim, foi com pouco dinheiro, né? Foi com o que ele tinha, foi com a parceria com o laboratório do professor Coutinho, que o Luiz Felipe fez pós-doc lá. Então, o que eu te sugiro e recomendo é buscar esse tipo de parceria com quem está fazendo. Você trabalhou com a Luciana, ela tem o MiSeq que está lá parado, eu não sei se ela tem previsão de uso, mas, por exemplo, o professor Coutinho, o que você pode conversar com ele? Muitas vezes o projeto fica meio engessado porque você tem que pedir tanto dinheiro para prestação de serviço ou para insumo, e muitas vezes a pessoa pede só de insumo, não se toca que aí não tem o equipamento, não vai ter como fazer. O que o Coutinho abre para fazer? Falou, ó, dá aqui esses 30 mil, eu preciso comprar isso para outras coisas, e seu projeto vai dar para fazer tanto com esse dinheiro, entendeu? Então você pode comprar com 30 mil a ponteira e um kit de sequenciamento, você manda as amostras para ele faz o preparo e te dá os dados, né? Nesse momento que a gente está, a gente tem que buscar parceria, e aí obviamente, né, ele vai querer coparticipação em artigo, mas acho que isso não é um impedimento para você conseguir ter dado e ter uma parceria de sucesso. Não, tá ótimo, então, tá mais ou menos dentro do que a gente está fazendo. Não tô tão errado. É por aí mesmo. Eu queria abrir para pergunta. Quem tem pergunta para o Gustavo? O pessoal aqui no chat, Gustavo, já pediu para você deixar seus contatos, você colocou aí no seu último slide. Isso, aham. A Kélia teve uma pergunta no meio da apresentação sobre um mapa de bovinos. Eu fiquei sem saber, Kélia, qual era a técnica. Que se você quiser perguntar aí para o Gustavo, fica à vontade. Deixa eu ver a pergunta aqui. Kélia. O mapa, no caso, você está falando do Ministério da Agricultura, Pecuária, ou... Eu confesso que eu não entendi também. Eu acho que era de algum tipo... de algum das técnicas que você estava falando na hora, mas eu acabei me perdendo e não... Passou batido. Tá. Mas alguém que tem alguma pergunta aí, galera, que queira fazer? Aproveitar o Gustavo aí. Ou tão tímidos, não dormiram. A moça perguntou sobre o mapa, se o mapa aceitava. Foi na hora que estava falando sobre o TruSec, Bovine Parentage, que disse que tinha 200 pares do ISAG. E aí ela perguntou se o mapa aceitava isso como prova de paternidade. Infelizmente ainda não, porque paternidade bovina no Brasil só está sendo feita com marcadores microsatélites, mas já faz uns 2 anos eu tenho ido em congresso e workshop de melhoramento bovino, tem a pressão dos próprios produtores locais, porque você vai chegar no momento que você não vai conseguir importar amostra de sêmen, chega aqui, o genótipo, a paternidade vai estar comprovada por SNP, e o mapa não vai poder negar, né? Então tem a pressão dos produtores está fazendo com que isso seja revisto. A única coisa é que essa conversão de informação de microsatélite para marcador SNP, ela não é tão direta, mesmo porque os SNPs que o ISAG utiliza foram otimizados para Bos taurus. Quando chega aqui, onde 80% a 85% da população bovina é zebu ou misturado com zebu, muitos desses marcadores não são informativos. Então, está essa queda de braço ainda, mas já está acontecendo, vai haver essa migração com certeza, mas nesse momento ainda não. Mas isso que você falou, né, dos marcadores não serem informativos, aconteceu por microsatélite também.
Sim, Você genotipava, se fazia paternidade de GIR com microsatélite, tinha muito SNP monomórfico, quer dizer, não era nem monomórfico, mas com uma variabilidade menor dos microsatélites, e aí você não conseguia dar a precisão. Mas com relação ao Ministério, eu acho que também, assim, o laboratório tem que estar credenciado no Ministério, tem todas aquelas regras que o laboratório precisa ter para poder prestar o serviço e dar a paternidade, né? Mas eu acho que esses marcadores do ISAG, faltaria a gente validar para as raças zebuínas, mas eu acho que com o SNP, com a quantidade de SNP que a gente tem num chip, isso daí não é nada difícil, né? E nada difícil de validar no ISAG também. E eu acho que também precisa ter o laboratório aqui no Brasil prestando serviço para pedir autorização no Ministério, né? Como você me informou, hoje à tarde você vai ter a palestra da doutora Denise, e acho que ela é quem está mais à frente disso no Brasil. E acho que, inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais ela fez esse teste com 600 animais da Illumina, tá? Justamente para testar a informatividade dos marcadores, para depois pleitear essa conversão junto ao mapa. Então é bem isso daí, é bem esse trâmite, mas é inegável a gente fazer essa mudança, né? Sim. Ninguém, no exterior, ninguém nem está fazendo mais microsatélite para paternidade. Você faz seleção genômica e dos SNPs do chip, você já sai com a paternidade. Sim, justamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que não. O pessoal fica mais curioso depois que a gente sempre fica com o custo na mão. Sim. Gustavo, eles vão te mandar e-mail, depois você vai direcionar para a pessoa para que pode melhor atender. Gustavo, queria agradecer demais a sua palestra. Gosto muito do jeito que você fala. Você não é uma pessoa fechada, muito pelo contrário. Fala a nossa língua, ruim, né? Eu sou meio direto demais e as pessoas assustam. Eu falo com os meus alunos do mesmo jeito, e eu acho que isso daí só facilita a gente entender. Concordo. Eu fico impressionado com a quantidade de serviços que vocês oferecem. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar, né? E uma conversa com pessoas assim como vocês, elas precisam ser muito, e ter oportunidade de ter conversas como em momentos como esse, elas são muito importantes serem feitas, porque abre a nossa cabeça sobre as possibilidades de coisa que a gente pode fazer. A gente fica muito preocupado em genotipar com chip de SNP e de tentar fazer seleção, avaliação genômica, DIWAS, mas na verdade tem uma série de outras alternativas que a gente pode ter para tentar gerar conhecimento e com isso daí o entendimento das nossas espécies e a produção de alimento lá para frente. Então, eu queria agradecer demais você estar aqui, queria agradecer a Illumina por ter patrocinado o nosso evento e falar que a gente está à disposição para o que vocês precisarem e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite, prazer foi meu estar aqui com vocês hoje, é bom voltar às origens, né, falar um pouquinho de pesquisa, eu gosto bastante, e precisando a gente está aí, só chamar. Tá certo, obrigadão, Gustavo, até mais. Valeu, Gregório. Tchau, gente, obrigado, até pessoal. de tarde. Até mais.